Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuando aqui com o trabalho de Python com banco de dados, vamos agora ver como que nós podemos inserir dados nas tabelas. Continuando aqui com o mesmo modelo, as 4 tabelas aqui, vamos começar lá com departamentos. Então, no departamentos, basicamente poderíamos fazer da mesma forma, criamos ali uma expressão com a cláusula SQL para inserir, o insert into, aí definimos ali a tabela e depois os dados que nós vamos inserir, basicamente dessa forma, ou então até mesmo utilizando aquele formato um pouco mais elegante. Muito bem, essa forma nós já conhecemos. Existe uma outra forma de fazer a inserção? Sim, com certeza. Nós poderíamos, por exemplo, fazer dessa forma aqui, olha. Nós criamos uma expressão, insert into departamentos, values, e colocamos entre parênteses ali, 2 interrogações, ou seja, a gente está dizendo para o Python o seguinte, olha, eu não sei ainda quais são esses valores, mas espera aí que eu já te passo. E aí nós criamos, por exemplo, um registro, ali contendo basicamente cada elemento ali, a ser inserido em cada registro, como uma tupla, então uma tupla de uma lista de tuplas, onde cada tupla seria um registro, e efetivamente nós vamos depois percorrer esta lista aqui, passando cada uma das tuplas aqui para quem? Para o método execute. Então aqui, olha só, eu vou percorrer registro em registros, e eu passo cada um dos registros aqui, que seria basicamente a tupla, que vai ter então cada uma dos atributos aqui em cada posição. Então ele vai substituir aqui, ó, nesse primeiro interrogação, o primeiro atributo, e no segundo, o segundo atributo. Simples assim. Vamos fazer esse segundo aqui na aula 153, tá? Vamos lá, baixar. Vamos fechar o 152. Abrimos aqui um novo Python file. Aula 153, vamos chamar de A, porque nós vamos inserir os demais dados, Então aqui, mesma coisa, eu vou fazer o import do SQLite. Vou criar a conexão. Aqui no caso, olha só, eu não quero que ele apague mais, SQLite 3.connect. Eu não quero que ele apague, então eu só peço para ele abrir aqui e o arquivo, Ele vai abrir o arquivo já existente. Vou estabelecer aqui um cursor. E depois que eu estabeleci, eu vou criar então a expressão aqui, ó, expressão SQL, que vai ter o quê? Basicamente o insert into, aí o nome, aí os valores, e aí a interrogação aqui, olha só, vírgula, interrogação. Simples assim, Aí na próxima linha, vamos criar aqui os registros. Então vai ser uma lista, e dentro dessa lista a tupla, Então aqui 0001, vírgula, e aí a primeira, Eu acho que nós colocamos todas em maiúsculas, Produção. A vírgula, próxima aqui, ó. Muito bem, criamos aqui os registros, agora basta percorrer os registros e passar com um parâmetro cada um deles. Então, aqui, ó, vamos percorrer for registro em registros. Aí para cada registro eu vou fazer aqui, ó, cursor, vou executar, vou passar aqui a expressão SQL, certo? Expressão SQL, vírgula, e o registro em si, que eu quero que ele utilize ali, Muito bem. Ele vai, então, aqui executar. Só que neste caso especificamente, diferentemente das tabelas que a gente criou, etc., aqui, nós estamos guardando informações, guardando dados, Então, ele guarda temporariamente em uma tabela. Então, aqui no caso, ele vai inserindo, e vai guardando numa tabela temporária. Para quê? Porque se houver algum erro, para que eventualmente a gente perceba, olha, não era isso que eu queria fazer, a gente pode, por exemplo, reverter.
né? Então ele vai fazendo alguns controles. E para que efetive, né, a sua escrita, né, nós temos que dar um comando para ele, né? A gente vai passar um método aqui que é o commit, né? O commit é efetive, né, todas essas alterações, todas essas inclusões no caso aqui, né? Então a gente vai pegar o cursor, né, e vamos aqui, ó, colocar aqui um comando chamado, um método, né, chamado commit, né? Simples assim, aí ele vai efetivar, né, vai gravar efetivamente lá no banco de dados todos esses dados. E por fim, nós vamos fazer o quê? Com ponto close, né? Então, é isso, né? Então, com essas operações, essas informações vão ser então guardadas na tabela departamentos, né? Vamos salvar e vamos executar. Então, aqui ele só falou que não pode passar, né, os zeros, então aqui basta passar um número, né? Efetivamente. Vamos salvar, executar e corretamente. Então agora vamos ver lá na tabela se essa inclusão, né, ela foi efetivada, ela foi feita. Vamos navegar pelos dados. Nós guardamos em departamentos e está aqui, ó, todas as informações exatamente como nós pedimos, né, para que ele inserisse, né? Ok, pessoal? Então, da mesma forma, né, nós vamos fazer, eu não vou fazer aqui em vídeo, mas aqui as demais, né, vamos aqui na apresentação, as demais aqui, vamos guardar essas informações aqui, né? Eu vou digitar e depois eu só vou mostrar aqui para vocês sendo efetivado e aí as informações, né? Basicamente essas aqui é que eu vou criar, né, o comando específico, né, com insert to, para que possamos guardar aqui essas informações, ok? Muito bem, já acabei de digitar, então aqui, olha, na aula 153b, né, eu digitei aqui todos os dados, né, como registro, também como nós já aprendemos. Estou aqui fazendo então a expressão SQL, lá insert funcionários, os valores. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos, né? Então eu coloco aqui, olha só, 8 interrogações, porque depois aqui no comando, né, de execução, ele vai substituir cada um desses atributos aqui, né, dentro de cada exclamação, ok? Vamos executar aqui, né? Então aqui os dados, vamos executar, run, e está aqui, né? Executou corretamente, não deu nenhum problema. Também fiz aqui as competências, né? Também como na forma de registros. Aqui um detalhe, né? Como o ID das competências é gerado automaticamente, né, com autoincremento, eu tenho que explicitamente falar o seguinte, olha, estes valores que estão aqui, né, correspondem a nome e área, tá ok? Porque senão ele não vai saber aonde ele joga, né? Então é nome e área, e eu tenho que colocar exatamente na ordem, né? E aqui eu coloco os dois interrogações, e aqui basicamente os registros, e aqui ele vai fazer basicamente a mesma operação, né? Então aqui, run, e ele executou corretamente. E por último, vamos fazer a relação entre funcionários e competências, né? São 3 valores, tá aqui os registros, né? 3 valores, e aqui a execução. Vamos ver, clica lá, executar, e corretamente. Vamos ver lá o banco de dados, se ele cadastrou corretamente. Vamos abrir. Aqui empresas, então aqui as 4 tabelas, né? Vamos então navegar pelos dados, e aqui, ó, temos aqui a competência, né? As competências foram cadastradas corretamente, os departamentos também foram cadastrados corretamente, os funcionários cadastrados corretamente, e a relação entre funcionários e competências também cadastrado corretamente. Ok, pessoal? Então é isso por hoje, né? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!